Boa noite. Graça e paz. Amém. O Gideão não é visita, né? Ele já é de casa, né? Então, a gente nem apresenta mais como visitante, né, Gideão? Até uma ofensa já. Bom ter a família do irmão aqui com a gente. A torcida é para que fique, né, irmão Wagnaldo? Exatamente. Amém, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja sobre todos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse. Essa carta, na verdade, um livro escrito por o apóstolo João, o último do Novo Testamento e das Escrituras Sagradas, que foi escrito por João para trazer esperança à igreja da época. Quero convidar você já a estar comigo. Nós estaremos hoje em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. E veremos hoje a terceira igreja das 7 igrejas. Então você pode estar comigo. Nós vamos ler essa parte aqui, do versículo 12 até o versículo 17. E depois da leitura, nós vamos extrair algumas informações dessa igreja de Pérgamo e o que ela tem a ver com as nossas vidas atualmente. Vamos ler então. Você pode estar me acompanhando ou aqui na projeção ou na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, que nos fala assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra aqueles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos traz esperança, que fortalece a nossa fé e nos faz olhar para ti, aguardando o teu retorno, ó Cristo, sabendo que do Senhor nós recebemos toda sorte de bênçãos celestiais sobre nós, as quais mudam as nossas vidas de cabeça para baixo, ou melhor, de cabeça para cima, porque o Senhor nos faz melhores a cada dia mais, conforme a tua palavra, conforme a condução, o governo do seu Santo Espírito sobre a tua igreja. Nós queremos, nesse momento, pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter a atenção devida à tua palavra, que é boa e agradável. E dessa forma nos prepare para o encontro que nós teremos com o Senhor, quando o Senhor voltar a essa terra. Também, ó Deus, nos ajude a mantermos fiéis à tua palavra,
e assim sermos chamados servos bons e fiéis. E também sermos considerados testemunhas que fazem a diferença neste mundo tão perdido, tão cheio da maldade, sem esperança alguma. Nos ajude, ó Deus, a ser luz neste mundo em trevas. Essa é a nossa oração essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai ter isso, muito bem. Já estamos há alguns domingos acompanhando essa série nas igrejas do livro de Apocalipse, e com certeza o pastor Fábio já mencionou a vocês que esse livro de Apocalipse, ele tem como objetivo entregar esperança aos seus leitores. E talvez você fique meio perdido, porque você vai ler nesse livro algumas coisas esquisitas, como um bicho de 7 cabeças, o dragão que engole o rio, a mulher que foge para o deserto, grávida. Umas cenas meio bizarras para a nossa época, mas que, na verdade, fazem parte de um estilo muito próprio de literatura que nós chamamos de literatura apocalíptica, que não é um bicho de 7 cabeças, mas que dá muito trabalho para a gente abordar cada aspecto desse estilo literário. Mas a nossa intenção aqui é tranquilizá-los e reafirmar que não é uma coisa assim que não dá para entender. Pelo contrário, é até muito fácil de você compreender o livro de Apocalipse e todas as literaturas apocalípticas, desde que você e eu possamos lembrar que ele tem como objetivo nos trazer a memória, a esperança no Deus vivo. Tendo isso em mente, nós vamos agora mergulhar um pouquinho sobre a história da cidade de Pérgamo e também de uma pequena igreja que ali estava e que é mencionada aqui no livro de Apocalipse. Pode passar o próximo slide, por favor? Muito bem. Então, você já ouviu a palavra pergaminho e não sei quanto a vocês, mas ela me lembra um pouco a palavra Pérgamo. Pérgamo, pergaminho são da mesma origem. E, na verdade, Pérgamo, segundo a história, é o que dá origem à palavra pergaminho, que é aquele antigo material de escrita que os povos antigos usavam. Hoje, a geração mais nova, que já nasceu com o celular na mão, né, nunca vão saber o que é isso, com as telas. Talvez a geração mais passada, uma geração anterior, vai lembrar das folhas de sulfite, né? Ou as folhas de papel de pão, que você pegava na padaria para anotar umas coisas, ou usar como um caderno da escola. Mas mais antigamente ainda, o pessoal usava couro, e escrevia em couro vivo. Era o que nós chamávamos de pergaminho, uma espécie de material de escrita usado antigamente. E aqui nós temos mais ou menos a origem, segundo alguns estudiosos, dessa expressão. Vem da cidade de Pérgamo, que também significa fortaleza. Por quê? Era na cidade de Pérgamo que se concentrava os maiores templos do Império Romano para os deuses romanos, ou os deuses que os romanos pegaram emprestados dos gregos. Aí fica a discussão em aberto para quem gosta de história. Mas lá tinha um templo para Zeus, um templo para um deus da cura, que tem um nome muito difícil de ser pronunciado, mas que você vê o símbolo dele nas farmácias, aí, ruas afora. Lá também ficava um templo para o imperador de Roma. Ali se adorava literalmente a pessoa do Estado, que é o imperador de Roma. E isso é muito importante nós entendermos, porque é citado aqui nesse texto. Era uma cidade que ficava pertinho da outra, que nós estudamos domingo passado, a igreja de Esmirna, a 100 quilômetros a norte. E ela ficava a mais ou menos aí uns 300 metros acima do nível do mar Egeu, e era conhecida
por ter uma planície muito boa para plantar uma boa roça ali. Com certeza, irmão Quinca, você ia gostar de morar ali ao redor da cidade de Pérgamo, que era muito bom para plantar, viu, Vagnaldo? Botar um gado ali era bom. O pessoal ali era um pessoal muito do agro, irmão Gideão. Talvez você morava ali, né? No passado. O pessoal gostava dessa região. Nós não sabemos a origem dessa igreja, mas nós acreditamos que ela é fruto do trabalho missionário da igreja de Éfeso. Lá em Atos 18, versículo 7, em Atos 20, 18, é citado um grupo de pastores que estudavam e, dessa forma, espalhavam a palavra na região ali próxima a Pérgamo. Possivelmente, Antipas deve ter sido influenciado por essa igreja e plantado a igreja em Pérgamo. Ela enviou um dos seus representantes ao apóstolo João, que estava no cativeiro, na ilha de Patmos, por isso é citado aqui também. E nós temos aí um sujeito muito proeminente na igreja de Pérgamo, que é Antipas, possivelmente o pastor daquela igreja. E aí, já pode passar para o próximo slide, minha irmã. Hoje, com a ajuda da inteligência artificial, irmão Osnildo, fica mais fácil ilustrar o passado, né? Se você não está conseguindo enxergar muito bem, isso aqui é um touro feito de metal, e o meio dele era oco. Por quê? Porque ali dentro, irmão Zé Pequeno, literalmente cozinhava os algozes do Estado, os inimigos do Império Romano. A inteligência artificial nos ajudou a ter essa ilustração aqui. E segundo a tradição cristã, foi dessa maneira que Antipas, o pastor de Pérgamo, foi morto ali no primeiro século. É por isso que ele é citado aqui nessa carta a Pérgamo. Minha testemunha fiel. Imaginou ter esse tipo de morte? Um pouco pesado, não é verdade? Mas se nós olharmos bem, o mundo afora, nós temos nossos irmãos sendo mortos de outras maneiras cruéis, talvez não como essa, mas que também estão morrendo por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo. E essa imagem aqui nos ajuda a entender mais aquela igreja de Pérgamo, que estava perdendo o seu líder, o irmão, por causa da idolatria do povo da sua cidade. E é aqui que nós vemos o elogio de Jesus Cristo àquela igreja em Pérgamo. Se você prestou bem atenção, na maioria das cartas, na verdade, em todas as cartas que João escreve para as igrejas, na verdade, João ele está apenas transcrevendo o que Jesus Cristo revelou a ele. E Jesus ele faz uma citação direta a cada uma dessas igrejas e dá elogios a ela. E o elogio aqui que nós temos para Pérgamo está no versículo 12 e 13, que fala: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva essas palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Já já nós vamos ver quem é essa espada. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome. Você não renunciou à sua fé em mim. É esse o elogio a Antipas e aqueles irmãos daquela igreja. Mesmo debaixo de muita pressão do Estado, dos opositores de outras religiões, aqueles irmãos daquela pequena igreja em Pérgamo, eles mantiveram o seu testemunho em Jesus. Ou seja, não negaram Jesus Cristo. Mesmo debaixo de tortura e de morte. E Jesus aqui reconhece e elogia a fidelidade daqueles amados irmãos de Pérgamo. Se você também lê as 7 igrejas, você perceberá que pelo menos 5 delas há uma acusação.
E nós vamos ver as acusações que Jesus tem a essa igreja, que embora seja muito fiel, que não negava a sua fé em Jesus Cristo, ela tinha coisas que Jesus não se agradava dela. E eu quero que nós possamos prestar muita atenção nas condenações que Jesus está fazendo a Pérgamo, porque talvez sejam as mesmas para as nossas vidas, ou talvez seja de casos conhecidos de nossos irmãos da fé passando por a mesma situação, e que nós, ao sabermos agora como tratar essa situação, possamos dar a correta orientação para a vida desses irmãos que têm caído no mesmo mal. Então, podemos ir para o próximo slide, nós vamos ver a primeira condenação, que aí já está no versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam nos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque, algumas traduções Balaque, a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Qual que é a primeira condenação que Jesus traz àqueles amados irmãos? Eles estavam se desviando do ensino da palavra de Deus e estavam seguindo os ensinos de Balaão. Da onde vem esse ensino, doutrina de Balaão? Quero antes aqui fazer uma comparação. Jesus começa falando sobre a espada afiada de dois gumes. Se nós lermos Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus nos fala que a palavra dele é como uma espada que corta, penetra a alma e divide corpo, espírito e alma, medulas, os ossos e da carne. Ou seja, ela é profunda. A Bíblia, ela é poderosa ao ponto de entrar dentro de nossos corações, de nossas mentes, de uma maneira sobrenatural, poderosa, que parece que ela está assistindo, alguém está assistindo o nosso dia a dia 24 horas, mais do que aqueles fãs do BBB que estão assistindo o programa dele, da Globo. E essa pessoa é o Deus vivo. Deus está nos assistindo 24 horas, com seus anjos. Ele e também todo o corpo celeste, dos anjos bons e anjos maus também. Mas principalmente Deus está assistindo ao que nem os anjos veem, que é o nosso coração, a pessoa interior de nós. E por conhecer nós, por ter nos criado, Ele nos escreveu o seu livro, que é a Bíblia, que são orientações de palavras vivas, de como nós devemos lidar com o nosso coração e com a vida, para que, dessa forma, nós possamos ser elogiados no julgamento final, e não condenados pelo estado de nossa natureza, que é pecaminosa, condenável, digna de queimar no fogo do inferno. E pior, no fogo do lago de fogo que nunca se apaga as chamas. A palavra, ela é poderosa, porque ela foi criada para isso, e ela é usada por Deus para trazer à luz todas as trevas, ou seja, todo o mal que nós insistimos, às vezes, em esconder das pessoas, e até mesmo de Deus. Porém, com Deus não funciona dessa forma. Basta lembrarmos das experiências que nós temos ao ler a palavra, entender a palavra e começarmos a ficar com vergonha, constrangidos, no bom sentido, por ver o quão mal nós somos e quão carentes nós somos da salvação de Cristo Jesus. É a palavra que nos leva para um encontro direto, pessoal, com Jesus Cristo. Um encontro esse irresistível, um encontro esse transformador,
que tanto os homens grandes da história como os menores, todos vão ter, mas que Ele tem nos dado o privilégio de ter esse encontro inicialmente aqui, nessa vida, para que possamos entregar o nosso coração, tudo que nós somos, tudo que nós temos, para Ele e falar: Senhor, a chave da porta do meu coração, de toda a minha casa é do Senhor. Dirige a minha casa, dirige o meu ser. Quando nós não fazemos isso, nós caímos no ensino de Balaão. Lá em Números, nós não vamos ler por causa do nosso tempo. Em Números capítulo 22 ao capítulo 25, e também lá no capítulo 31, nós vemos Moisés narrando alguns fatos um tanto interessantes da história do povo de Israel. Para quem não conhece a história do povo de Israel, brevemente, quero lembrar que é o povo lá, filhos de Abraão, Isaac e Jacó, que mudaram-se hoje do que seria o território ali de Israel, Jordânia, para o território que hoje é do Egito, o estado, né? E antigamente eles mudaram dessa região que era a antiga Canaã para o Egito, e ali eles formaram uma grande nação, a nação de Israel. E o povo do Egito, temendo o crescimento do povo de Israel, tornou eles escravos. E por 400 anos eles foram escravos de Faraó do Egito, até Deus os libertar da escravidão. E aí nós temos a grande narrativa da travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho, e ali começa também 40 anos de uma jornada de caminhada no deserto até a Terra Prometida. Um detalhe, essa viagem duraria apenas 40 dias, ela durou 40 anos, porque Deus precisou tratar o coração do seu povo. E Ele continua tratando o coração do seu povo. Bem, nessa jornada eles passaram por algumas terras que não eram deles, de alguns reinos, de outras pessoas, e entre elas, ali, o povo de Balaque, ou de Balaque. E Balaque, ele temendo o grande poderio daquele povo, e principalmente do seu Deus, ele tenta manipular o Senhor, e manipular aquele povo. Por isso ele contrata um feiticeiro chamado Balaão, para jogar um feitiço contra o povo. Só que Balaão é impedido por próprio Deus em fazer isso, e aí é a famosa história quando a mula falou com Balaão, e nós vemos que a palavra de Deus, ela nos ensina que até a mula fala com o ser humano, porque o ser humano é um bicho teimoso, mais que a própria mula. Né? É difícil, né, Marcele? É mais fácil mexer com a mula do que mexer, às vezes, com o ser humano. É verdade? Ela está dando risada que ela já mexeu com os animais e os equinos. Mas é verdade. Quantas vezes você já falou: rapaz, o homenzinho lá no interior falar, é mais fácil lidar com o meu gado aqui que lidar com gente. Né? Era isso. Realmente estava acontecendo com Balaão. Balaão estava insistindo no erro. Deus usa uma mula para corrigir o trajeto dele. Na verdade, era um anjo que Deus tinha mandado para condenar a ação de Balaão. Mas Balaão, ele tem uma ideia. Ele fala para Balaque: faz o seguinte, não tem como amaldiçoar os israelitas. Vamos fazer o seguinte: vamos juntar as mulheres do seu povo com os homens de lá. As mulheres vão corromper eles, ensinando seus costumes. A começar a dar comida que era ofertada para os ídolos dos deuses estrangeiros. E depois, o povo, os homens e os seus filhos vão começar a se desviar cada vez mais da lei do Senhor. Dessa forma, eles serão fracos e serão dominados por nós. Essa é a doutrina de Balaão. Corromper por dentro. De dentro para fora. Não de fora para dentro. O que estava acontecendo em Pérgamo
Era uma cidade conhecida por muitas imoralidades sexuais, por causa dos seus cultos aos deuses romanos, e por causa dessa prática que já existia lá dentro da cidade de Pérgamo, algumas pessoas infiltradas de falsos mestres estavam ensinando que não havia problema nenhum você comer alimentos sacrificados a ídolos e ter práticas imorais sexuais. De dentro para fora. Essa semana, eu estava acompanhando mais um caso de um pastor relevante lá no estado de Santa Catarina que caiu em adultério. Mais de 10 anos, irmão Wagnaldo. Esse homem, pastor, reconhecido pela sua comunidade de fé, mais de 10 anos, ele frequentava os gabarés da sua cidade, até ser pego por os seus membros da sua igreja. Foi agora, semana retrasada, saiu essa notícia. A sua esposa nunca duvidou do caráter dele, porque dentro de casa, segundo ela, eles nunca brigavam. Tudo era mil maravilhas. Nem desconfiava das traições do seu marido, um homem de Deus. Há 3 semanas atrás, também um grande escritor de literaturas cristãs também confessou 8 anos de uma vida extraconjugal que ele estava tendo, de traições. Esse homem ganhou vários prêmios por causa dos seus livros escritos voltados para a área da vida cristã. Mas ele escondeu da esposa 8 anos que ele tinha de um caso extraconjugal. O que nós assistimos em Pérgamo não é diferente do que nós assistimos no tempo de hoje. Lá haviam pessoas salvas, pessoas crentes, que estavam praticando aquilo que é imoral. O que é imoral? O adultério é imoral. As relações homoafetivas são imorais. As bestialidades que não compensa que ficar falando delas, são imorais. Aquela curtida que nós podemos dar de algum homem, de alguma mulher, numa posição sensualizada, é imoral. Ficar cultivando, ouvindo letras de cunhos sexuais são imorais. Ficar bebendo aquela cervejinha sem se preocupar com como aquilo vai afetar o seu testemunho e a fé do seu irmão, e se gabar nas redes sociais, está tudo bem, que quem condena é legalista, é imoral. Isso já acontecia no primeiro século. Acontece no tempo de hoje. Porque uma das características da literatura apocalíptica, irmão Jefinho, é que esse tipo de literatura, ela mostra na história o que houve de errado, mas ela também nos alerta do que no presente está acontecendo de errado. Então, ela é um referencial para nós. É ver o que no passado deu de errado e falar o que agora, no presente, no dia de hoje, está dando errado e que eu devo evitar, que eu devo fugir. E é por isso que nós temos o livro de Apocalipse. Para falar, olha, eles cometeram esse pecado da idolatria, da imoralidade sexual, não vão para o mesmo caminho. Jesus está condenando as doutrinas de Balaão. Assim como ele está condenando também, pode passar o próximo slide, minha irmã, por favor? Lá no versículo 15, outra doutrina que já foi mencionada na outra carta, que é a doutrina dos nicolaítas. Versículo 15, de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, que essa turma aqui ensinava. Vamos descobrir.
Bem, mas antes de falar do que eles ensinavam, alguns estudiosos defendem que essa palavra nicolaíta vem de outra pessoa importante da história da igreja, que está no texto sagrado, mas que foi conhecido como um grande influenciador por mal. Ele está lá em Atos, capítulo 6, versículo 5, que é Nicolau, um dos 7 diáconos. E se você ler lá o versículo 5 de Atos 6, fala que a igreja escolheu 7 homens cheios do Espírito Santo. Mas desses cheios do Espírito Santo estava Nicolau, que significa aquele que conquista. E segundo os pais da igreja, quem são os pais da igreja? Os primeiros pastores após a morte dos apóstolos, a exemplo de Irineu e de Clemente de Alexandria, Nicolau foi aquele que começou um ensino que nós reconhecemos aqui como nicolaíta, ou seja, era um ensino do que está tudo bem você praticar o que é mal, porque, afinal de contas, você é o centro do coração de Jesus. Brincadeira, meus irmãos. Na verdade, ele está falando assim, tudo bem você fazer o mal porque você é salvo. Você pegou a referência aí, né, Osnildo? Os nicolaítas, eles defendiam que você pode fazer o que você quiser. Afinal de contas, você é salvo. E que o que é verdade mal é esse mundo material que você toca, que você sente, que você pode ver. O que é bom de verdade é o espiritual, aquilo que você não vê. É meio que você misturar o que a Bíblia está escrevendo com filosofias, ideias humanas, porque era mais ou menos assim que os gregos pensavam. A exemplo, Platão. Grande Platão, que até hoje é estudado nas melhores escolas do mundo. E por causa do ensino dos nicolaítas, a igreja ela era incendiada com as práticas imorais. Era uma passada de pano. Você podia glorificar a Deus no domingo, cantar músicas maravilhosas, ser chamado de vaso, ser chamado de ungido, de pessoa abençoada, cheia do Espírito Santo. Mesmo que toda a congregação saiba, ou sabia, que de segunda a sábado você estava ali no bordel, no bar da esquina, tendo um caso extraconjugal, mentindo no trabalho, passando a perna no seu colega de serviço, quebrando o pau com o seu parente por causa de herança, digitando ou estendendo faixas de divisões, brigas, erguendo a espada, como vi uns dias atrás, orando para que pessoas sejam amaldiçoadas e mortas, como se é do agrado de Deus destruir a vida das pessoas antes de salvá-las. Mas eu porto o selo do ministério. Eu sou intocável. Esse era o pensamento dos nicolaítas. Não importa a minha vida. Quem é você para julgar a mim? O que importa é minhas realizações. Nem que para isso eu taque pedra naquele que me contrarie. Mesmo que para isso eu persiga meus irmãos na fé que estão confrontando em amor meus pecados. Porque o que importa é a graça de Deus, que me salva, que me permite, me dar carta branca para eu viver como eu quiser. Aliás, a vida é minha,
a salvação é minha e ela não é tua. Quem me deu foi Deus, então o que Deus deu, o homem não tira. Talvez você já ouviu essas palavras de algum pregador na televisão, pregador do YouTube, ou alguém que você esteja abordando na rua, no seu trabalho, na sua escola, nessa faculdade. Mas saiba que esse é o tipo de pensamento que Jesus condenou. Porque esse é o pensamento que tudo é permitido. Aliás, isso aqui vai acabar mesmo, então eu vivo da maneira que eu quiser. Aquele que tem saindo da sua boca a espada afiada de 2 gumes, que é a sua palavra, condena esse tipo de vida. Tiago 4:4 fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O que os nicolaítas eles fazem não tem problema fazer amizade com o mundo, não tem problema se misturar. Ora, para de ser quadrado. Aquilo lá que o pastor está ensinando, ou aquela irmãzinha mais anciã da igreja, aquele irmãozinho mais ancião, eles não sabem nada. Eles não querem saber de fazer contatos com as pessoas. Oh, meu filho, Deus abençoe. Por isso você tem um nome forte, Pedro. Vai ganhar até uma pedrinha de Jesus especial aqui, já que nós chegamos com pedrinha para o Pedro. Obrigado, Pedro. Esse é o pensamento dos nicolaítas. Meus irmãos, será que esse não é o nosso pensamento? Quando a gente começa a negociar algumas coisas, porque nós gostamos. Eu tenho um caso da minha família, vou dar um testemunho para os irmãos. Eu tenho um caso da minha família. Minha família são 4 gerações de crentes, para vocês terem uma noção. 4. Mas eu tenho casos da minha família, de parentes meus, pessoas que sentaram na mesa comigo, que tinham pensamentos e têm pensamentos nicolaítas, de dentro da igreja. E que quando nós confrontamos como família, essa pessoa praguejou contra nós. Contra nós, que eu falo, eu e meus pais. Talvez você tenha esse caso na sua família. Talvez você está tendo uma crise de fé e pensando, mas será que isso é mesmo? Deus proíbe? Será que é assim mesmo? Cuidado com os nicolaítas. Porque eles foram condenados por Deus. Deus não negocia princípios. Deus não negocia mandamentos. Deus não negocia a sua palavra. Você notará que para cada condenação, para cada igreja, ele traz um juízo ou uma recompensa. Pode passar, minha irmã, eu não lembro o que eu coloquei. Mas antes de falar dessas recompensas e condenação, eu quero trazer alguns desafios para a nossa vida nesse exato momento. O primeiro grande desafio, meus irmãos, eu sei, ainda mais nessa época em que nós estamos, que a democracia é muito importante, a liberdade é importante. Eu concordo com vocês, é hiper importante. E se nós estudarmos a palavra de Deus, ela é uma ideia que vem das Escrituras. Porém, ela não é uma carta de licença de Deus para que nós possamos colocar nossas opiniões e preferências acima da palavra dele. Porque a verdadeira liberdade, a verdadeira democracia, ela está no limite estabelecido pelas Escrituras Sagradas. E quando Deus fala, não pode, meus irmãos, minhas irmãs,
não pode. Ah, mas veja bem, isso aí, nossa, vai fazer eu perder o fulano, a ciclana, a pessoa vai ficar chateada comigo. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus falou, não pode, não pode. Mas o que vai acontecer? Meus irmãos e minhas irmãs, aquele que começou a boa obra em nós, há de terminá-la. Se ele faz isso em nós, ele vai fazer no seu semelhante. Pode ficar tranquilo. Todos vão glorificar a Deus no final da história. Só que uns como filhos, outros como inimigos. Uns pela justiça, outros pela misericórdia. Mas o importante é lembrar que a igreja de Pérgamo, Antipas, foi considerado fiéis até a morte. Porque eles deixaram suas opiniões de lado e não negaram sua fé. Mesmo os outros pressionando, faz diferente, nega, e está tudo bem. Eles não negaram. Isso é importante, meus irmãos. Estou ensinando isso ao meu filho agora. Está sendo um desafio. Peço oração para os amados. Ensinar isso para os meus filhos. E o mais velho, ele já questiona. E eu estou surpreso, porque eu achava que as boas perguntas eram dos doutores da universidade, mas eu estou vendo que as boas e mais difíceis perguntas são de uma criança de 5 anos de idade. E ela pergunta, insiste na pergunta, e eu falo, filho, não, porque a palavra de Deus fala que é assim. E aí pergunta de novo, insiste, eu falo, filho, é não. É não. Não tem que fazer, papai. Tem coisas que papai quer fazer, mas eu sei que não posso. E isso é viver de verdade. E às vezes a nossa tentação é o quê? Tentar debater. Tentar discutir. Tentar um jeitinho. Uma brecha na lei. A palavra de Deus, ela não tem espaço para brechas. É não, é não. O caminho é só um. Não tem atalhos. Outro desafio. Não podemos negociar em ocasião nenhuma, meus irmãos, os mandamentos e princípios da palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Lá em 1 Coríntios, eu estudei essa carta, um ano retrasado, com os irmãos em Piripiri. Lá em 1 Coríntios, havia uma discussão se poderia ou não comer alimentos ofertados para ídolos. E eu trouxe um exemplo para eles da festa popular que nós temos no Brasil, que é a festa junina, né? E o pessoal gosta de comprar comida popular. Mas tem alguns irmãos que escandalizam vendo outros comprando uma canjica, um chá de burro da festa junina. Aí outros não, outros estão em cara normal, é só uma comida. O que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios? Se alguma coisa faz o teu irmão tropeçar, deixa-te quieto. Não faça. Não vai comer canjica da festa junina. Não. Qual é a tentação no nosso coração? Vamos debater o assunto. Porque a verdade está na opinião da maioria, não é verdade? Mentira de Satanás. A verdade está na palavra que vem da boca de Cristo. Não na minha e na sua. E nós não podemos negociar a palavra de Deus. Em hipótese alguma. Ah, mas isso vai me dar um custo pessoal. Um custo de imagem. Eu vou ser impopular. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Meu e com certeza alguém já deve ter passado por essa mesma experiência. E depois pode até somar nesses testemunhos. Quando eu estudei no Instituto Federal, antes de ir para o seminário, eu era o único crente da minha turma. O único mesmo. No final do curso, se converteu mais 2 colegas e aí ficou as coisas um pouco melhores. Mas, longe de casa, na influência dos meus pais cristãos, ali a minha fé foi testada. E uma dessas vezes foi fazer o famoso matar a aula. Todo mundo da turma combinou de sair da sala de aula para não ter uma aula
lá no último dia da sexta-feira. Meus irmãos, eu confesso que eu negociei por alguns minutos o certo pelo errado. Eu saí pela porta da sala, fui o último a sair. E aí não tem a história de balão que Deus usou uma mula? Deus usou 2 descrentes. Um depois se converteu, foi um desses colegas meu que se converteu e falou: olha, isso aqui não está certo não, vamos voltar. Com dor no coração, eu falei: mas rapaz, vou voltar. Voltei. No sábado de manhã, aconteceu, eu morava em alojamento, fui cobrado pelos colegas que faltaram, porque eles foram penalizados, e eu não, porque eu voltei, né? Contei, foi o X9 para muitos, né? Paguei o preço sem popular, por uma semana, o pessoal só me chamando por aqueles adjetivos lindos que os incrédulos sabem chamar, inclusive X9. 2 semanas depois, dois colegas vieram falar comigo e falaram: rapaz, parabéns pela sua coragem. Eu estava errado, você estava certo. Você voltou, você fez o certo. E eu quero saber o porquê você fez o certo. E eu falei: porque eu sou crente. Não, só por isso, eu falei: não tem outro motivo. Deus falou no meu coração, eu voltei, Deus me denunciou ali, eu voltei. Sabia que o pessoal ia virar a cara contra a minha pessoa. Rapaz, parabéns aí pela coragem. O outro foi além. O outro começou a me seguir nas reuniões de quinta-feira que nós tínhamos com alguns professores crentes. E aí esse rapaz que começou a seguir, esse segundo colega, ele começou a seguir, ele começou a ver a atitude do povo crente, dos crentes, e ele via que a gente não negociava a palavra de Deus. E aí um dia nós saímos de férias, aí Deus me incomodando para evangelizar, na minha cabeça, evangelizar, fazer um apelo para ele. E aí eu fui ligar para ele. Aí quando eu peguei o celular, havia uma mensagem dele, ele falando: Israel, eu entreguei minha vida a Cristo. Um semestre antes, né? Ou melhor, no final daquele semestre, né? Tinha acontecido esse episódio. E eu fiquei pensando: rapaz, se todas as vezes que eu tive a oportunidade de negociar, em especial aquele dia de matar a aula, eu negociasse, qual seria o impacto sobre a vida desse meu colega, que hoje é o meu irmão na fé? Conversei com ele já uns 2 anos atrás, ele continua firme na igreja. Não podemos negociar princípios e mandamentos da palavra de Deus. Faltar a aula era mentir para os meus pais, para os professores, para os coordenadores. Era desonrar minha família. E eu estava fazendo tudo isso, sabendo que isso é contra os princípios da palavra. Mas Deus me trouxe de volta para o caminho certo. E usou essa situação para impactar 2 vidas. Tem alguma coisa hoje que você está negociando da palavra de Deus? Eu quero desafiar a nós repensarmos o que nós estamos negociando em nossas casas. O último desafio. A palavra de Deus, ela nos ensina que a salvação é individual, mas a obra é comunitária. E ela nos incentiva a individualmente e coletivamente cobrar um do outro a nossa vida de santidade.
É para isso que existe aconselhamento bíblico, é para isso que existe pequenos grupos, é para isso que existe discipulado, para que a gente possa fazer um check-up. Não tem quando você vai no médico, faz uma bateria de exames para ver se está tudo bem por dentro? Bem, Deus já faz isso há muito tempo. O check-up é por meio da igreja, da palavra. Sentar na mesa com o irmão maduro na fé, uma irmã madura na fé e falar: como está o seu tempo com Deus? Tem orado? Tem lido a Bíblia? Que tipo de música você está escutando? Posso ver seu celular? Tem Instagram? Deixa eu ver o que você está compartilhando no Instagram. O que você está curtindo? Está no YouTube? O que você está ouvindo do YouTube? Cuidado. Os nicolaítas estão lá também. Os de Balaão também. Meus irmãos, não se omita o privilégio, o direito que você e eu temos de sermos cobrados, acompanhados espiritualmente pela nossa igreja e passarmos pelo check-up das Escrituras Sagradas. Vamos para o desfecho da história, por favor? As recompensas. Isso, pode botar nas recompensas. É tão pesadas que até saiu ali da apresentação. Verso 16: portanto, arrependa-se, senão verei em breve até você e lutarei contra eles com a espada na minha boca. O que Jesus está falando aqui para a igreja de Pérgamo? O seguinte: eu sei que vocês existem, eu sei que vocês estão destruindo a minha casa por dentro e por fora, de dentro para fora, e o seguinte, eu tenho a minha palavra, e ela vai destruir vocês. Ela vai trazer a público tudo de mal de vocês, e pior, vai trazer no tribunal do justo juiz suas obras. E não ache que você vai ter tempo para se safar, porque o meu retorno, o retorno de Cristo, não tem hora marcada. Só sabemos o que vai acontecer. E qual vai ser o critério de Deus para nos julgar? A palavra. A mesma que nos orienta é a mesma que nos condena, por bem e por mal. Qual a recompensa para os nicolaítas, seguidores de Balaão aqui? Seus ensinos vão passar pela prova do fogo, a minha palavra. Vamos ver se vai resistir. É o que Paulo vai falar na sua primeira carta. Das obras de madeira, ou de palha, ou de ouro. Qual obra que nós temos? Qual é a sua obra? Eu tenho a minha, você tem a sua. Qual vai ser apresentada perante Deus? Qual está sendo pesada nesse momento, conforme a palavra de Deus? Mas temos a turma que manteve fiel, e eu quero terminar com ela. As recompensas, verso 17, a recompensa de Deus se prova de 3 maneiras diferentes. Verso 17 começa: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Maná é o pão derramado para o povo de Israel durante aqueles 40 anos. E significa provisão aqui. Deus proverá. Lembra do meu testemunho? O pessoal virou a cara para mim. 99 de desaprovação dos colegas. 98, né? 2% aprovaram. Esses 2, Deus usou essa situação e outras para que ele conhecesse a Cristo Jesus. E a minha honra foi instituída perante os homens. A palavra de Deus, você vê pelos Salmos, Antigo Testamento como um todo, você perceberá que todos aqueles que mantiveram fiéis aos mandamentos de Deus foram honrados em vida. E muito mais lembrados pós-vida, pós essa terra. O preço da fidelidade é desfrutar da provisão de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, coragem para obedecer. Coragem é o que falta à igreja. Coragem é que Deus, Jesus Cristo, pede de nós. Segunda recompensa, ainda no verso 17, ele diz assim: também lhe darei uma pedra branca
com um novo nome nela escrito. Olha que coisa interessante. Cadê o Pedro? Agora era bom o Pedro estar aqui, né? A pedrinha branca, que era uma espécie de convite para uma festa, que tinha ligação com uma identidade também. Para os fiéis a Cristo Jesus, vão participar da festa celestial. Por quê? Porque eles receberam de Deus o perdão do seu pecado, o perdão da culpa eterna. Poxa, pastor, mas eu traí minha esposa. Tem salvação? Tem. Deus te deu a salvação, te deu o perdão. Volta para a casa de Deus. Essa é uma palavra, meus irmãos, incrível, principalmente nos casos de reconciliação. Nós sabemos que esse ano nós tivemos um caso de reconciliação na nossa congregação. E uma das coisas que nós afirmamos com a irmã que reconciliou foi justamente isso: perdão. Ela tropeçou em uma coisa imoral, sexual, e foi perdoada. Ela buscou o perdão de Deus e ela pode ter certeza que foi perdoada. Vai lidar com as consequências? Com certeza, mas ela está perdoada. Tudo se fez novo em Cristo. Se você está afastado da igreja, se você sente novamente que está na hora de voltar à comunhão da igreja de Cristo, a pedrinha branca está à disposição. Jesus está te convidando, venha à festa. Você está em dúvida, então, ainda mais da bondade de Deus? O verso termina, 17, dizendo: conhecido apenas por aquele que o recebe, ou seja, uma nova identidade em Cristo. Uma das palavras que mais me impactaram e me influenciaram para a minha conversão foram as palavras de minha mãe, que ela sempre me ensinava: aqueles que entregaram sua vida a Cristo receberão um novo nome, um nome que só Deus conhece. Eu não estou dando aqui agora a importância do significado literal ou não dessa expressão, mas o que de fato ela é real na nossa vida. Aqueles que entregam a sua vida a Cristo, de fato, desfrutam de uma nova identidade. Efésios 2, de 1 a 10. Antes filhos da ira, agora salvos pela graça de Deus. 2 Coríntios 5,17, nova criatura somos em Cristo. Se você ainda tem dúvida de toda a bondade de Jesus, de todos os benefícios que Ele tem entregado a nós, esse é o convite para você entregar a sua vida a Ele e dizer: Jesus, eu não sou digno, mas eu aceito. Eu não merecia, mas obrigado por dar essa identidade. Eu sou toda coisa ruim que os nicolaítas e os seguidores de Balaão faziam, mas agora eu entendi que eu tenho uma chance, uma oportunidade de ser diferente. Eu não tinha esperança, e agora eu tenho. Nós estamos tendo esse privilégio de ouvir essa noite, domingo, 25 de janeiro, na nossa igreja, essa mensagem. Essa semana nós lamentamos, por meio do comunicado da irmã Orlene, um jovem aqui na nossa cidade que perdeu sua vida pela falta dessa esperança. E hoje eu e você podemos levar essa mensagem para pessoas que estão na condição desse mesmo jovem que se foi. Ele já se foi, infelizmente. Vamos continuar orando para que Deus console a família. Mas tem outras pessoas que eu e você conhecemos que estão precisando ouvir essa mensagem de esperança. Que não é o fim. Que ela tem uma nova chance. E é para isso que nós somos chamados, para levar a esperança. Assim como a igreja de Pérgamo foi chamada para levar a esperança. Fique de pé, vamos orar, e depois da oração nós vamos ter os últimos recados
com o irmão Vagnaldo. Vamos ficar de pé? Eu quero convidá-los a fazer brevemente uma autoavaliação de como está a sua fidelidade com Jesus. Se tem alguma coisa que você tem negociado da fé, da palavra, que nesse momento você e eu possamos pedir a Deus que possamos mudar essa mentalidade, que talvez se assemelhe mais aos nicolaítas, seguidores de Balaão, do que às Escrituras Sagradas. Não, pastor, estou tranquilo. Amém. Jesus nos ensina a vigiar aqueles que estão de pé para não cair. Vamos pedir a graça dele para continuarmos fiéis à palavra, para não cairmos na tentação. E vamos lembrar daqueles que não têm esperança, para que essa mensagem chegue a eles. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é poderosa, ao ponto de ir no mais profundo de nossa alma e trazer de lá todos os pensamentos, sentimentos obscuros que estão em conflito com a sua santidade. Nos regenerem em Ti, ó Cristo, porque nós cremos que pelo sangue do Cordeiro somos limpos de todos os pecados e temos a oportunidade de sermos escritos no livro da vida. Recebemos a pedrinha branca como recompensa da nossa fidelidade e da nossa nova identidade em Ti, ó Cristo. Pedimos para aqueles que não têm esperança. Pedimos por aqueles que choram. E rogamos ao Senhor, nos envie como portadores da mensagem de esperança e paz a eles, para que eles desfrutem conosco todas as bênçãos e benefícios entregues em Cristo a nós, ó Pai. E dessa forma possamos ser reconhecidos como testemunhas fiéis, que permaneceram fiéis à Tua palavra, ao Teu nome, mesmo com as pressões deste mundo jogando contra nós, como foi o caso de Antipas. Ó Deus, guarde nossos pés para não tropeçar contra Ti, e o nosso falar, para que ele seja um falar agradável ao Senhor. Que Suas bênçãos nos acompanhem, que Sua paz nos acompanhe durante essa semana e até o dia da Sua volta, ó Cristo. Em nome do nosso amado Salvador que nós oramos. Amém e amém.